Eu acho que se eu pudesse escolher um técnico para o Brasil, também seria o Abel Ferreira. Eu confesso que no começo eu ficava muito, mas eu queria um treinador brasileiro e tal, mas depois eu pensei, eu falei, não, gente, para quê? Não importa a nacionalidade, a gente precisa, primeiramente, eu acho que de alguém que tem um tesão em comandar a seleção brasileira, que entenda o tamanho dessa seleção, que queira buscar títulos, que saiba também lidar com as estrelas, digamos assim, do time. Eu acho que isso é muito importante também, que tem um culhão de saber lidar com isso. Eu acho que o Abel, ele tem, assim, uma ideia completamente criativa, nova. Tem gente que fala, não, mas é muito reativo. Se foi um dia, não é mais. A gente já viu isso há muito tempo, né? A gente vê aí as últimas goleadas do Palmeiras, por Melhor exemplo. ataque, melhor. Pô, não dá pra falar que é um estilo muito reativo, eu não concordo com isso. Eu acho que ele tem a cara, assim, ele tem uma identidade. É só ver o que ele faz com o Palmeiras, que tem uma excelente, né? Tem gente que fala, ele já cuida de uma seleção, por ele vai cuidar de outra agora. Então ele tem ótimos jogadores, a gente vê o trabalho que ele faz, magnífico. Então eu acho que ele, hoje, pra mim, seria, assim, o plano A. Se eu pudesse escolher, eu acho que daria muito certo na seleção brasileira. O Você lado sabe, corintiano dela querendo tirar. É. Assim. Ô, Aline, você sabe quando o Abel foi no Roda Viva? Maravilhoso. Quando o Abel foi no Roda Viva, acho que foi no começo do ano, ele tava naquele Foi. impasse, né? Não sabia se ia renovar, enfim, depois ele acabou renovando, mas eu postei no Twitter naquele dia que a minha percepção na entrevista no Abel no Roda Viva era que o Abel iria renovar com o Palmeiras, e ninguém sabia, mas pelo que ele falou, e de que o plano de carreira dele passaria por uma moralização do futebol brasileiro. E isso inclui todos os aspectos. Melhora do calendário, e com isso seria inevitável ele não ser a figura que iria representar a seleção brasileira. Mas eu tava falando com a Dani aqui fora do ar, que, desculpa te interromper sua linha de raciocínio, que eu acho que o Abel pode incomodar as pessoas da CBF, e é isso que me faz ter dúvida se as pessoas estão preparadas para as críticas do É Abel onde ia Ferreira. chegar, exato. Mas tem que sair da zona de conforto. É, Não, Tem que Você mudar. entende? Tem que O mudar. presidente, ele é novo, né, digamos assim. Ele tem uma ideia totalmente diferente dos outros. Sabe, o Tite tinha uma autonomia absurda lá. O próximo talvez não tenha tanta. Mas tem que ter um desafio, tem que ter alguém que vai lutar pela melhora dele. Não é melhora dele, melhora do esporte no país que 99,99% gosta de futebol, sabe? Então, eu acho muito válido bater nessa tecla e que possa ir. Porque tem que sair da zona de conforto, tem que ter alguém que tenha a coragem, né? Porque é o que a gente pensa. Isso é normal em qualquer lugar. A Marília tá lá e falando, Marília, você vai fazer isso. A Marília não concorda mais. Ai, meu emprego, eu preciso do meu emprego, eu vou engolir aquele sapo. Sabe? Mas tem que ter alguém que tenha coragem de se conhecer, a sua capacidade, e falar, não concordo. Então você está fora. Beleza, ele vai em outro lugar, porque ele sabe da capacidade dele e vai vencer em outro lugar. Então é isso que a gente tem que deixar de ter medo. Tem que ter coragem. E ele Coragem, tem né? coragem. ele tem muito. Essa é a palavra. Você acha que ele aceitaria, Aline? Porque eu acho que a principal Tem que questão ver agora ele, né? é essa. Eu acho que não. Eu, Nesse momento, eu acho que a não. CBF vai procurar ele sim. A pressão vai ser por isso. É que assim, né? O Barsetti já adiantou pra gente que o presidente da CBF, Leila Pereira, tem um ótimo relacionamento, são muito próximos. A Leila já disse que liberaria, que não seria um problema. Mas eu acho que o Abel me lembra um meio estilo Muricy. A questão de ter o contrato com o Palmeiras, de querer cumprir o contrato até o final de 2024, né? Sim. O contrato dele com o Palmeiras. Não sei, é que eu acho que seleção. Eu achei assim, como qualquer pessoa, você recebe uma proposta melhor, você tem direito de agradecer pelo serviço prestado e falar obrigada, tô indo embora. E assim, seleção brasileira, pra mim, é o maior cargo de um técnico. Eu acho que o Guardiola, a única seleção que acho que o Guardiola assumiria seria a seleção brasileira. Acho que seria o sonho da vida do Guardiola assumir a seleção brasileira. Na minha concepção. Mesmo acho que o Pagando Guardiola. bem? Ele já ganha muito bem, né? Mas acho que seria, assim. Acho que todo mundo quer treinar a seleção brasileira. Mas acho o Abel, não sei, pelo que a gente acompanha, pelas convicções do Abel, não acho que seria tão simples. Mas ele gosta de desafio também. Não, gosto, mas assim... Ele veio para o Palmeiras com isso, com a possibilidade de ganhar títulos expressivos. Ele ganhou. Mas você acha que ele né? deixaria o Palmeiras? Eu acho que sim. Eu acho. Pelo desafio de
ir além, né? Ele tá no Palmeiras, ele mostrou Eu acho que o pro mundo, Palmeiras, tudo, o Palmeiras ele chegou no topo entendeu? Ganhou tudo. Ganhou tudo. É o que ele pode ser né? Do que ele já ganhou. Na seleção já é um desafio maior. E ele foi, atleta gosta de ser desafiado, sabe? Então, e ele tem uma equipe muito boa. E eu acho que seria um desafio absurdo. E se ele ganha? Entende? Então, eu acho que ele pensaria. Eu acho que ele acho que não, contrato com o Palmeiras, acho que não, acho que ele pensaria, porque é um desafio, assim, para poucos. Quantos, você não enche os dedos de uma mão, quantos treinadores cogitam para a seleção brasileira? E ele tá nesse meio, que é uma seleção que o mundo olha, o mundo é carismática, o mundo abraça. Então, eu acho que mexeria, sim. Vocês acham que ele poderia ponderar a questão do risco de que o ciclo está começando agora, mas a gente está distante ainda, faltam 3 anos e meio, vai jogar pouco ano que vem, e o que jogar é onde ele só pode tomar porrada, porque se ganhar é obrigação, são amistosos, se perder... Mas acho que é um ciclo um pouco diferente esse, né? Porque a gente tá falando de... Agora são 3 anos. São 3 anos e meio. E, na verdade, a gente já devia. Eu penso já quase em 3 anos só de intervalo. Porque você vai ter os 6 meses antes da Copa, então é pouco tempo, né? 3 então anos. tem que ser agora mesmo. Não tem esse papo do tampão e vamos esquecer. Não, né? quanto mais cedo o novo técnico chegar, melhor. Porque esse treinador que assumir a seleção brasileira agora, se ele perder a Copa América, por exemplo, ele chega na Copa? Não, depende. Depende de quem for o técnico. Se for o Diniz, não chega. Exato. Tô louco. Mas é verdade, Mas não chega. Se o Diniz perde a Copa América, não chega na Copa, eu acho. A pressão é muito maior. Se você tem um técnico... Eu acho que com o Abel também, cairiam matando. Não, mas eu acho que é mais fácil. Só perdoariam um cara no nível do Guardiola, eu acho. Ou de um Ancelotti da vida. Ancelotti, eu acho Mourinho, eu acho talvez. que a única chance da gente ter um técnico tampão é se a gente for ter um europeu de primeira linha. Que aí vão esperar o fim da temporada europeia. Porque ninguém sai. O Guardiola acabou de renovar com o City, né? O Ronaldo falou que foram atrás do Guardiola. Que teve e tal, e que ele acabou optando por renovar com o City, enfim. Talvez possam ir atrás do Guardiola de novo e falar, a gente quer você de qualquer jeito. Pô, você tá ganhando 20 milhões de euros, daí a gente vai pagar 40, porque a gente é o Brasil e nada mais importa e a gente quer você e... Pô, qual pode ser o maior desafio? Pro Guardiola, em si, de técnico, acho que não tem desafio maior na carreira dele. Tudo bem que ele quer ganhar uma Liga dos Campeões com o Manchester City, enfim, que acho que é por isso que ele fica lá eternamente, blá, 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 enfim. E bateu na trave aí tantas vezes. Às vezes ele tá nessa de, não, eu quero conquistar. Eu acho que é isso que mantém ele no City, porque ele sempre foi um cara... Faz sentido, sim. Mas assim, ganhar uma Liga dos Campeões com o City e ganhar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, meu Deus, depois de 24 anos... Acho que para qualquer treinador. Todos, é um desafio, seleção brasileira, você ser treinador, é uma coisa que mexe. Eu duvido que qualquer um que surge o nome, tenha sido cogitado, dê a resposta de imediato. Ele vai pensar ali, sabe, digerir aquilo. Nossa, estão me cogitando. Nossa, entrar em contato comigo. É uma coisa assim que o ser humano mexe, não tem como. Mexe com você. Não. Pode ser quem for, pode ser o maior campeão. Vai mexer. Você acha que o Felipão não sentiu? Sente, todos sentem. Um treinador que... o Diniz começou, tem a proposta, a ideia dele, daqui a pouco tem um time grande em busca. Tomou pau. Teve que aprender, aí, né, dá uma baixadinha e volta, se adapta. Agora, na seleção brasileira não vai ter tempo de adaptação. São 3 anos e meio, é muito pouco. Porque você não treina o ano inteiro. Você treina pouquíssimo. Não, e o Abel, ele já tá no Brasil há um tempo, né? Tem essa também. Eu acho que muda um pouco de você pegar também um treinador de fora. Que não conhece. Que não conhece. Exatamente. Então, eu acho que é mais um ponto que seria favorável aí pro Abel. Quem sabe aceitar. Eu acho que é o principal nome. Assim, perto, acho que assim, mais palpável, digamos assim, além dos nossos sonhos. Palpável, exato. Eu acho que é o Abel. Mais possível ali. E aí, que acho que talvez seja o cara que cumpre todos os checkzinhos da lista. É o Abel Ferreira. É um fato. Mas não sei, eu acho que pro próprio Abel também seria bom. Porque por mais que seja uma pressão trabalhar na seleção brasileira, o calendário dele ficaria mais tranquilo, né? Assim,
Não vai ficar naquela coisa do Palmeiras. Exato, enfim. eu pensei nisso também. Não é aquela rotina louca, jogo quarta, domingo, quarta, domingo. Exato, sabe? De ficar... E a pressão de ganhar tudo, porque também... eu acho que no Palmeiras agora ele tem muito a perder. Assim, no que... Porque ele já atingiu tudo. Entendeu? Por exemplo, o pessoal tava falando da final da Supercopa, que é um outro absurdo, que talvez vá ser... fazer do país. fazer onde o Flamengo for jogar, Isso né? não existe. A Dani falou aí sobre mudanças na CBF, pra mim isso é um principal ponto. Se isso realmente se confirmar. Mas, por exemplo, se o cara perder essa final, pô, já começa com críticas, enfim. Mas eu acho que ele é o principal nome. Eu acho que... Eu gosto disso que a Dani falou. Ele quer compartilhar conhecimento. Ele quer falar. E as pessoas falam, ele é arrogante, eu não acho. Não, Eu acho que quando ele não quis é. explicar... Confundem a arrogância contrário. com confiança, É eu acho. isso. Exato. isso. E quando É. ele foi explicar na vitória contra o Atlético, que ele falou pro Cuca, porque vocês agam assim, eu não achei que ele falou isso de uma maneira, não sei, Dani, você como técnico e jogador, achou? Eu achei que ele quis explicar do tipo, vocês não me atacaram aqui, se vocês tivessem me atacado aqui, não é que o meu time é tão bom, eu acho que ele foi muito mais sentido, não é que o meu time é tão bom, indestrutível, não, vocês atacaram errado. E aí foi, E tá certo, são colegas, né? São colegas. Você tá ali dividido por 90 minutos. Depois acabou ali, são colegas. Vai estudar, vai fazer curso, vai estar na mesma sala, tendo que fazer o mesmo trabalho. Entende? Então, e é troca. Isso é troca. Putz, E o que eu acho legal Maria, no se livro tivesse segurado o dele... microfone mais desse lado, É, pô. Exatamente. teria aparecido mais a marca, sabe? É. Então, o Dani, é a mesma coisa, ela tá ali na beira e é o que eu falo, eu falo, eu sou treinadora, ali a bucha vai vir para mim, mas a equipe que eu trabalho somos todos treinadores. Eu tô numa visão, às vezes a Marília tá aqui, ela tá olhando outra coisa e eu não tenho problema nenhum dela chegar, Dani, presta atenção nisso, nisso, nisso. Aí eu, tá. E aí eu vou começar a prestar atenção também, porque às vezes nós somos um só, tá com o olhar voltado para uma coisa. E às vezes sei lá, o preparador físico que geralmente faz o aquecimento e sai. Não, eu gosto que todos participem, porque às vezes estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo. E traz essa informação, e às vezes... E você tá fechado numa coisa, nessa competição eu fiquei louca com o meu auxiliar. Porque eu tenho uma característica, cada treinador tem a sua característica, eu trago isso comigo de atleta. Eu acho que quem vê minha equipe me vê como atleta, a equipe Total, aguerrida, você vai ver a minha muito característica legal ali. isso. E o meu auxiliar chega assim no meu ouvido, Dani, eu acho que a gente vai ter que trocar e recuar, porque a gente não pode tomar mais gol. Eu olhei pra ele assim e falei, você tá louco? Eu tenho que sair da minha característica. Dani, a gente tem que pressionar no próximo jogo. E eu dei 2 pulos, mas eu ouvi ele, fiz, digeri a informação e fui fazer, porque ele estava certo. E sabe? é legal essa troca de conhecimento. No próprio livro do Abel, ele fala isso, porque muita gente pode questionar, né? Pô, você tá contando suas estratégias para os seus adversários no livro, e ele fala assim, o conhecimento ele tem que ser renovado. Eu não posso me apegar no que eu já ganhei em cima do meu conhecimento e sentar em cima daquilo. Então, eu não posso ter medo de compartilhar esse conhecimento, porque a partir de agora eu tenho que aprender diferente. Porque as equipes já estão me estudando, né? Eu sempre vou ter que ter um elemento de surpresa. Então, o estudo, o conhecimento é um processo que você está sempre em busca de uma renovação. Perde. É o Exato. conhecimento, nunca perde. É sempre bom. E se o Abel era o técnico e o time a ser batido, as outras pessoas tinham que estudá-lo muito bem. E ele sabia disso. Todos nós sabemos. Se eu estou ganhando, os outros times querem ganhar. Então vai estudar. Eles são bons aqui. E aí força, como a gente está falando, o Abel, força o Abel a estudar e trabalhar uma outra forma de atacar ou defender, porque aquela equipe já fechou aquela porta. Então, E eu acho que isso fez o Abel ser o que ele é. Porque quando ele chegou, ainda tinha muitos assuntos. Ah, não, porque isso falta para alguns técnicos brasileiros. Você estudar, você buscar ideias novas, estilos de jogos novos. O Abel, ele trouxe isso muito bem. Então, você vê, olha que legal. Então, chama atenção realmente, né? Quando um técnico estuda, ele traz ideias novas. Então, eu acho isso é o ponto fundamental do Abel. Quando ele ganha do River, na primeira Libertadores dele, ele leu o livro do Galhardo. É os verdade. 3-0 É verdade. na Argentina. Ele fala que ele montou o time dele... E isso é legal dele. Eu achei mais legal dele escrever um livro depois. Porque ele disse que ele montou o time baseado no que ele leu no livro do Galhardo. É verdade. E aí ele poderia pensar, pô, eu vou escrever um livro, os caras podem ler meu livro e querer ganhar em cima de mim pelo que eu escrevi. Assim como eu fiz. Mas Ô, Aline, e o Galhardo seria uma opção? Mesmo sendo argentino?
Poxa, Nossa, de treinador argentino, acho que nunca É, pisaria eu na acho- seleção. Eu acho que não- Aí não eu casa acho também. que não mas, dá. mas, Pode ser o melhor dos Eu melhores. também acho que não. É, não mas- casa. Não dá. mas eu acho o Galhardo Pro Corinthians.